dar início ao nosso share screen, da forma que os senhores já conhecem. Obviamente, hoje nós temos convidados especiais que estão participando pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos e vamos avante. Bom, vocês estão vendo na tela aí. Vocês estão vendo na tela quais são os temas de hoje. ICMS, os caminhos legais para a prorrogação dos incentivos fiscais para o atacado distribuidor. Prerrogativas do CONFAS e prerrogativas do Congresso Nacional. O que o CONFAS pode fazer na situação em que se encontra hoje e algumas medidas que necessitam do Congresso Nacional. E o item 2, eu pediria que os delegados o microfone até para não ter ruído. O item 2 é relação entre incentivos fiscais e reforma tributária. Os incentivos fiscais hoje existentes, que nós vamos comentar sobre eles, e a reforma tributária, porque muitas vezes nós comentamos sobre vamos avançar na proteção do setor em relação à manutenção, prorrogação desses benefícios ou a sua reestruturação, e muitas vezes se diz que as energias estão sendo voltadas para a reforma tributária, como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Nós precisamos dizer que os incentivos fiscais no ordenamento jurídico atual, eles só permanecerão enquanto não entrar em vigor a reforma tributária. Uma vez entrada a reforma tributária, nós não temos mais que estar nos preocupando com esses incentivos fiscais, que as propostas que estão tramitando acabam com os incentivos fiscais. Então, todos terão um tratamento isonômico, e razão por que os estados, principalmente do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, têm trabalhado tanto para a instituição de 2 fundos, né, exatamente para suprir a perda de receita com a possibilidade de entrar em vigor o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Vamos avante. Aos nossos comerciais. Passou direto. Passou direto de novo. Vamos voltar. O comercial vai ficar para a próxima oportunidade. Eu sei o que foi, eu mudei a tela e não botei a gravação. Muito bem, nós estamos vendo aí as bandeiras das unidades federativas que compõem a Federação Brasileira, e o CONFAS, ele é composto por todos esses estados e pela União. Eu vou fazer um pequeno histórico, que embora nós falemos tanto de CONFAS, muitos de nós não têm conhecimento real da sua funcionalidade e por que ele tem tanta força no que diz respeito ao ICMS. Então, vejamos. O Conselho Nacional de Política Fazendária. Inicialmente, ele era Conselho de Política Fazendária e tratava somente da legislação pertinente ao ICM. Mas esse colegiado ele já existe há muito tempo. Ele veio evoluindo até chegar na formatação que está hoje. Mas a formatação que está hoje, ela já é um pouco vetusta, porque ela é de 1975. Seguinte, olha, é um colegiado composto por secretário de Fazenda, Finanças, o tributo dos estados e do Distrito Federal. Secretaria de Fazenda, são 27 membros e mais um membro representante do Ministério da Economia. O presidente é o ministro da Economia, é o ministro do Estado da Fazenda, né? Ainda está da Fazenda hoje é ministro da Economia, é o Paulo Guedes. A competência, principais competências do CONFAS é celebrar convênios para efeito de concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais financeiros relativos ao ICMS, exclusivamente relativo ao ICMS. Então, o CONFAS não trabalha com os outros tributos existentes no país, ele só trabalha com o ICMS. Dentro do CONFAS, nós temos lá, vocês estão vendo, a COTEP, que é a Comissão Técnica Permanente do ICMS. O que é essa Comissão Técnica?
ela é composta por membros, por auditores fiscais técnicos das Secretarias de Fazenda das 27 unidades. Então, toda mudança que for acontecer, ou todo assunto que vai ser levado ao plenário do CONFAS, passa pela COTEP, e a COTEP classifica como convênio, como ato COTEP, como CINIEF, ou seja, essa variação dependendo da finalidade da norma que vai ser levada à discussão. Essa comissão técnica ela é permanente, não quer dizer que não tem alteração na sua composição. É porque o nome ficou dessa forma, a COTEP. Ela é um órgão preparativo de preparação para as decisões do CONFAS. O CONFAS, como eu disse no início, ele era o Conselho de Política Fazendária. Recentemente, foi acrescentada a palavra nacional, então, o Conselho Nacional de Política Fazendária. A legislação pertinente, ou aqui da sustentação ao CONFAS, primeiro, a Constituição Federal. Por que a Constituição Federal? Quando a Constituição Federal, em vigor, foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, o CONFAS já existia. Ele existiu porque ele era fundado na lei do dia 7 de janeiro de 1975, que é a Lei Complementar número 24. Essa lei foi recepcionada pela Constituição Federal. E o artigo 155, inciso 2, e o parágrafo 2º, inciso 12, da linha G, remeteu a questão das isenções, dos incentivos fiscais, e das variações do ICMS, da legislação do ICMS, para submissão à aprovação desse colegiado. Então, quando a Constituição remeteu, ela trouxe para si a validação do CONFAS. Então, o CONFAS foi recepcionado na sua composição de então. E a lei complementar número 24, de janeiro de 1975, ela foi recepcionada em virtude desses dispositivos da Constituição Federal. O regulamento do CONFAS tem um regimento, mas as bases do regimento estão no decreto que regulamentou em 2011 o Ministério, dizendo que o CONFAS faz parte do Ministério, na época do Ministério da Fazenda, hoje da Economia, o decreto 7482, do dia 16 de maio de 2011, todos eles com alterações posteriores. Um dos problemas maiores que nós entendemos no CONFAS é que o quórum para a decisão é por unanimidade. Significa que um estado de grande porte tem o mesmo peso de um estado de pequeno porte. Ou seja, nós temos diversos estados considerados desenvolvidos, outros subdesenvolvidos e outros mais atrasados, na classificação da necessidade do Brasil, pela sua regionalidade. Então, um estado de pequeno porte, que tem pouca representatividade para o PIB nacional, do CONFAS, tem a mesma força de um que tem grande representatividade para o PIB nacional. Então, essa é a unanimidade. Essa questão da unanimidade, nós vamos ver já daqui na frente, foi razão da guerra fiscal, e é exatamente o problema da guerra fiscal que nós estamos comentando sobre os incentivos fiscais. Essa unanimidade do CONFAS, ela foi levada ao Supremo Tribunal Federal pelo governador do Distrito Federal, que estava no poder, em 2009. Não interessa o nome, porque é o cargo. Aqui é a autoridade, né? Quem está no poder é que tem a legitimidade para entrar com a arguição de descumprimento de preceito fundamental. No caso que nós estamos comentando, é a ADPF número 198, que foi dada entrada no dia 13 de 11 de 2009. Para vocês terem ideia, lá embaixo desse slide, vocês estão vendo a data que foi julgado. Foi julgado no dia 17 de agosto corrente, ou seja, esse julgamento foi posterior ao nosso encontro de segunda-feira passada, né? Inclusive, o acórdão ainda não foi publicado. O autor foi o governador do Distrito Federal e foi sorteado na época, em 2009, para o ministro Dias Toffoli, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, essa ADPF foi redistribuída para a ministra Carmen Lúcia, que já passou pela presidência, é a presidente mais recente do STF. E agora, no dia 17 de agosto, eles chegaram à seguinte conclusão: o tribunal, esse vai ser o acordo, a ementa do julgamento.
O tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação, né, a ADPF, nos termos do voto da relatora, vencidos os ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Não participou do julgamento o ministro Celso Tibério, que está licenciado por problema de saúde, problema de doença, né? Que de saúde não é problema. Então, ele está licenciado para tratamento. Então, qual foi a tese? A tese da ministra, cujo voto de relatoria foi o vencedor, é de que a unanimidade, nesses casos, fortalece o sistema federativo. Já os votos vencidos do ministro Edson Fachin, do Marco Aurélio, do Ricardo Lewandowski e da Rosa Weber, diz o seguinte, que a unanimidade ela tira uma prerrogativa das unidades federativas, tira uma prerrogativa dos estados e coloca tudo isso na mão do CONFAS. Então, tira dos estados e quebraria o sistema federativo nacional, uma vez que era isso aí. E que não tem nada na Constituição Federal, nenhum dispositivo na Constituição Federal que fale em qualquer aprovação através do sistema de unanimidade do colegiado. Inclusive, as reformas, as PEC, né, propostas de emendas constitucionais, as leis complementares, que exige quórum qualificado, quórum diferenciado, nenhum deles exige a decisão por unanimidade do Congresso Nacional. Então, por que o CONFAS tem que decidir por unanimidade? Mas, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a lei que fala de unanimidade, a lei complementar número 24 de 1975, que fala de unanimidade, foi recepcionada pela Constituição no estágio em que se encontrava, então tem que ser obedecida a unanimidade. Razão porque, se nós pararmos um pouquinho aí, nós vamos ver que qualquer mudança na situação em relação aos incentivos fiscais que hoje estão prontos aí à disposição do setor comércio, do setor indústria, comércio, etc., etc., com previsão do comércio para findado dia 31 de dezembro de 2022, qualquer proposta na situação em que se encontra o ordenamento jurídico nacional não terá sucesso. É preciso, então, trabalharmos o Congresso Nacional. Muito bem. Diante dessa situação de dificuldade, porque os estados passaram, tudo dependia da unanimidade, a unanimidade foi a causa-mor da guerra fiscal, nós estávamos com uma situação no Brasil de insegurança jurídica muito grande, tanto para os estados e o Distrito Federal, como para o setor, principalmente os setores produtores, os setores econômicos, como a indústria e o comércio. Então, os estados, para atrair a indústria, davam incentivo fiscal e a indústria ia para a sua base. O comércio, para se proteger do estado vizinho, cada unidade dava o seu incentivo fiscal da sua forma. O estado de São Paulo, por exemplo, deu incentivo fiscal para a produção de tablet. O estado do Amazonas entrou no Supremo Tribunal Federal com ação contra o estado de São Paulo para poder não dar esse incentivo, porque prejudicaria a produção de tablet na Amazônia. E foi conseguido eliminar isso em 2012. Desde 2012 que o estado de São Paulo não pode dar incentivo para a produção de tablet. Então, quer dizer, depois disso passou-se em virtude disso que nós vamos comentar aqui da Lei Complementar número 160. Então, com isso, alguns problemas sérios aconteceram. Nós temos alguns exemplos de muitos estados com esse problema que vieram mais à tona, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo. O estado do Rio de Janeiro, Jair, eu estou me ouvindo aí a Cristina, teve o problema que o Supremo decidiu que a lei do incentivo fiscal para o setor atacadista era inconstitucional. Então, foi determinado que o Rio devolveu... Estou ouvindo tudo aqui, Damasceno. Estou quietinho aqui, mas estou ouvindo. Perfeitamente, Cristina. Se eu errar, você me corrija. Aí o estado do Rio de Janeiro, usar como exemplo, que foi o que veio na mídia mais veementemente, o governador era obrigado a cobrar das empresas os últimos 5 anos da diferença dos incentivos. O governo aprovou uma lei na Câmara, na Assembleia Legislativa, anistiando. Aí, mesmo assim, o Ministério Público ficou na obrigação, sob pena de responsabilidade, de atacar para cobrar tudo isso. Então, ficou uma insegurança jurídica muito grande em todo o país. Resultado é que a senadora Lúcia Vânia
eu acho que é do Mato Grosso, apresentou o projeto de lei número 130 em 2014. Você vê que tudo é 130, 160, 190, né? E assim vai. 130 de 2014. Qual era a finalidade? Exatamente regulamentar essa situação, matar o passado e criar o para frente. Então, mas para isso era preciso modificar o quórum de unanimidade no CONFAS para aprovação do convênio. Então, tinha que ter uma lei determinando nova formatação de quórum no CONFAS para que pudesse ser aprovado o convênio que trouxesse a regulamentação desses incentivos fiscais. Então, lá na Câmara, o projeto 130, o projeto de lei do Senado 130, foi substituído pelo substitutivo número 05, 2017, aprovou basicamente o que já estava lá, mas o importante nisso tudo é que isso rodou o Brasil todo em negociação. E um dos maiores defensores da aprovação desse projeto foi o governador de então em São Paulo, Geraldo Alckmin. Ele pessoalmente trabalhou nas reuniões, nas discussões desse projeto de lei. Então, redundou no dia 7 de agosto de 2017 na Lei Complementar número 130, que entrou em vigor no dia 8 de agosto, ou seja, no dia seguinte, a Lei Complementar. Essa lei, ela determina basicamente as normas gerais da regulamentação dos incentivos até então existentes nos seguintes termos. Essa é a ementa da lei, remissão ou reinstituição, determinar o CONFAS que aprovasse um convênio, só o CONFAS poderia aprovar esse convênio, com a finalidade de remissão ou reinstituição dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrente das isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais, instituídos em desacordo com a Constituição Federal. Ou seja, remissão, perdoar o passado. Restituição, reimplantar se por acaso tivesse sido extinto em virtude de alguma decisão judicial. Os incentivos fiscais até então aprovados por cada unidade internamente, sem a submissão ao CONFAS. Esse artigo 155, parágrafo 2º, a linha 12, letra G, é exatamente o dispositivo que remete a obrigatoriedade de submeter-se ao CONFAS à aprovação do incentivo fiscal. Então, tudo que teria sido aprovado sem passar pelo CONFAS, essa norma viria para a sua regulamentação. Necessário que uma lei estadual ou do Distrito Federal fosse publicada dentro do prazo estabelecido na lei, né? Dentro do prazo estabelecido nessa lei. Então, ele tinha que publicar. Nós queremos uma lei, nós queremos que sejam validados os seguintes incentivos. Aí botava a norma, o objeto da norma e a data da sua publicação. Para isso, como eu disse, a lei autorizou que o CONFAS tivesse um quórum específico e diferenciado por tempo determinado. E o quórum é isso aí que vocês estão vendo nesse slide. 2/3 das unidades federadas, então teria que se aprovar por 2/3. Nós temos hoje 27 unidades federadas. 27 dividido por 3 dá 9 vezes 2, 18. Então, nós precisamos que 18, a unidade de decisão passaria para 18 estados e o Distrito Federal que aprovariam. Somado, ao mesmo tempo, a 1/3 das unidades federadas integrantes de cada uma das unidades, ou das 5 regiões do país. Digamos o seguinte, o estado do Ceará tem 9, aliás, estado do Ceará não, a região Nordeste tem 9 estados, precisaria que somente 3 estados aprovassem. A região Sul, que tem só 3 estados, bastaria que 1 aprovasse. Então, foi um quórum totalmente diferenciado para a aprovação do convênio estabelecido pela Lei Complementar número 160 de 2017. Bom, quais eram as condicionantes para a validade desse convênio, ou dos incentivos? Publicação dos atos normativos no Diário Oficial. Cada estado e o Distrito Federal publicaria os atos que queria ver validados
no diário oficial seu, da sua base. E depois faria o registro no CONFAS. E o CONFAS iria criar, como na lei criou e de fato não, um portal da transparência tributária. Esse portal da transparência tributária tem como finalidade a que todo cidadão ou contribuinte tenha acesso a todas as leis existentes no país relativas ao ICMS que traga incentivo fiscal. Porque a necessidade dessa transparência? Porque os estados, um estado que hoje não tem um benefício para o comércio ou para a indústria, vê que no estado vizinho ou no outro estado tem um incentivo melhor, ele poderia copiar sem pedir permissão ao CONFAS. Então, a lei já autorizou, mas para isso ele precisava ver e provar que, sob pena, tem uma penalidade, tem um processo administrativo que poderia responder, que essa norma estivesse realmente publicada. E quando o trabalho se materializou, nós tivemos uns tratamentos diferenciados e, na verdade, teve um tratamento um pouco prejudicial ao nosso setor comércio. Então, vocês estão vendo aí, para alguns setores foram 15 anos de validade a partir de 2017, então 15 anos de validade dos incentivos fiscais. Foi para a agropecuária, a área industrial, a agroindustrial, a infraestrutura rodoviária, a aquaviária, a ferroviária, a portuária, a aeroportuária e de transporte urbano. Então, essas áreas aí, elas têm um prazo de 15 anos. 8 anos. 8 anos para atividades portuária e aeroportuária vinculada ao comércio exterior. Então, vocês viram que a área aeroportuária e portuária para o comércio interno. E para o comércio exterior, os incentivos ficariam em 8 anos. 5 anos atividades comerciais. E ainda com mais uma vinculação. Você vê o seguinte, enquanto a indústria trabalha junto com o comércio, e o comércio é quem realmente leva para os pontos através da logística toda a produção para os setores próximos aos consumidores, enquanto a indústria ficou com 15 anos, o comércio ficou somente com 5 anos. E o beneficiário só tem benefício aquele que remete à mercadoria. Então, o benefício é para o remetente da mercadoria. Agora, a sorte é que, quando remetente, quem vende a mercadoria remete, embora que seja para o outro lado da rua ou para o lado vizinho, para o número vizinho. Remeteu, então pode ser o beneficiário. Não tem espaço, não tem distância a ser percorrida nessa remessa, né? 3 anos as operações e prestações interestaduais com produtos agropecuários, extrativos, vegetais, in natura, e 1 ano de mais casos. Então, você vê o que nos interessa, são 5 anos para o setor comércio. Com isso, que a norma é de 2017, implica o quê? Que no dia 31 de dezembro de 2022, o setor comércio não poderá mais ter incentivo nenhum em relação ao ICMS, se não houver uma alteração da atual situação. As novidades é aquilo que eu comecei a falar, é que os atos poderão ser modificados no período de vigência até o dia 31 de dezembro de 2022, revogados antes do termo final, ou revogados antes do termo final da vigência, não interessa mais, até por negociação com o Estado, então por desinteresse do Estado. Os benefícios poderão ser estendidos a outros contribuintes ainda não beneficiados. Exige-se um convênio ou um termo de compromisso entre o contribuinte e o Estado para que haja o usufruto do benefício. Então, o que a lei diz? Quem não tinha utilizado ainda poderia passar a se utilizar enquanto vigente a nova, ou seja, começa até o dia 31 de dezembro de 2022. As unidades poderão adotar os incentivos concedidos em outra unidade da federação. Se for melhor, se achar mais conveniente, então poderia adotar sem pedir permissão ao CONFAS. E não se aplicar, nesses casos, a restrição da lei de responsabilidade fiscal, que exige que para cada incentivo tem que ter uma receita. Então, para cada renúncia fiscal, tinha que ter uma receita. Então, isso aqui não prevaleceria, ou não prevalece em virtude da lei complementar número 160. E, por fim, a novidade é que o efeito, digamos, uma lei existente há muito tempo,
e, digamos, com 10 anos de existência, e vinha sob questão, briga no judiciário, em virtude desse questionamento todo, a lei complementar número 160, cumpridas as normas do convênio e do depósito, a vigência da lei antiga volta à data da sua publicação, aos 10 anos. Então, voltaria atrás. O período todo ficava resguardado e todos aqueles incentivos ficavam protegidos. Razão porque todos os autos de infração emitidos nesse período, eles precisariam ser anulados. Então, cada estado baixou a sua norma para anular os autos de infração. O estado de São Paulo exigiu que se comprovasse que a norma que deu origem ao auto de infração estava depositada no estado de origem. Estava depositado lá no estado de origem. Então, com isso, o auto de infração seria encerrado e seria... Aí pergunta assim, e se a empresa já tivesse pago esse auto de infração, já tivesse pago esse valor? Caberia a ele pedir a repetição do indébito em virtude do reconhecimento da ilegalidade do pagamento. As penalidades para os estados, não é para as empresas. Não cumprimento da lei, ele iria para a responsabilidade fiscal. Então, se fizesse qualquer coisa diferente do que está na lei, a representação seria de um governador, aquele que se sentisse prejudicado, como eu disse ali, naquele caso da ADPF, foi o governador do Distrito Federal que entrou. Mas nós tivemos, no caso do São Paulo, dos tablets, o governador do estado do Amazonas que entrou, e assim por diante. O estado de São Paulo entrou contra o Distrito Federal, naquela questão do TARI, do Distrito Federal, então foi o estado de São Paulo que entrou. Com isso tudo, a validação voltaria, as coisas voltariam ao status quo do momento em que essa lei existiram. Acolhimento ou não pelo ministro da Fazenda, que é quem iria julgar, a autoridade maior que ia julgar o processo, acolhimento através de portaria, e haveria, nesse caso, uma fiscalização do Tribunal de Contas da União, era quem iria dar a palavra final, se há ou não descumprimento dessa norma, ou seja, concessão de incentivo além do que a lei está permitindo. O convênio foi aprovado do Espírito Santo. O CONFAS, inicialmente, ele só se reunia em Brasília. E ele passou de um certo tempo para cá a ser itinerante. Então, ele tem o anfitrião, que recebe no seu estado, e as reuniões são realizadas de forma itinerante. Pra você ter ideia, foi no CONFAS de Manaus que nasceu a ideia da nota fiscal eletrônica, e era só para serviço. E evoluiu, tudo hoje é com nota fiscal eletrônica, conhecimento eletrônico, manifesto de carga eletrônica, tudo hoje está eletrônico. Foi em Manaus. Então, em 2017, ainda em 2017, o CONFAS se reuniu em Vitória do Espírito Santo, e lá aprovaram o convênio 190, cuja emenda é essa daí, dispõe nos termos autorizados pela Lei Complementar número 160, de 7 de agosto de 2017, sobre a remissão de créditos tributários constituídos ou não. Esse constituído ou não é um termo técnico que significa o seguinte, que já foi autuado e lançado em CDA, ou se ainda estava no limbo, não tinha sofrido fiscalização. Decorrente das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiros fiscais instituídos sem submissão ao CONFAS. O resumo é isso aí. Então, é a mesma ementa da lei que está no convênio. Esse convênio, ele foi modificado diversas vezes, e aqui exige um esclarecimento. O prazo de validade dos incentivos fiscais não foram mudados. Os prazos não foram mudados. O que os estados têm feito, por ter descoberto no rol das suas normas alguma que não foi cumprido o prazo para depósito, que tinha o prazo mas para depósito, o CONFAS ficou com essa parte de poder evoluir e modificar os prazos. E tanto que agora, no ano de 2020, ainda tem alguns estados depositando normas. Porque enquanto estiver valendo, ele pode modificar, então o CONFAS entende que pode modificar. Mas não é modificar a norma, não é criar uma nova norma, não é expandir as vantagens, ou seja,
Pode ir para o comércio além de 2022 por ato do CONFAS? Não pode, porque a lei complementar número 160 não permite. Então, é preciso que haja modificação na lei. O que foi modificado foram os prazos de depósito, de publicação das normas em cada unidade, na sua base, e depositar no portal da transparência, depositar junto ao CONFAS. Então, teve diversas modificações. Diversas modificações foram levadas avante neste convênio CONFAS número 190, que foi aprovado com aquele quórum que nós já comentamos. Eu quero trazer para vocês aí, ainda no que diz respeito à regulamentação dos incentivos fiscais, e a coisa que traz uma certa urgência. Ainda não foi publicado uma decisão que saiu semana passada também, o tema 490 de um processo oriundo do Rio Grande do Sul. Qual é o Rio Grande do Sul, como o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo baixou uma portaria CAT, mandando estornar os créditos fiscais oriundo de operações feitas com estados que deram incentivos fiscais sem passar pelo CONFAS. Então, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Distrito Federal. Então, entrava, ele lá dava um desconto para pagar 4%, 3%, 2%, 1%, e vinha com crédito de 12% da nota fiscal. Quando chegava o Estado de São Paulo, glosava essa diferença. Não aceitava. Por exemplo, se lá no estado de origem aquela operação se submetia a um ICMS de 2%, e vinha com um crédito fiscal de 12%, o Estado de São Paulo dizia: você só pode creditar os 2%, estorna os 10%. Essa foi uma portaria CAT. O Estado do Rio Grande do Sul fez coisa semelhante, através de um decreto. Então, lá, o Estado do Rio Grande do Sul perdeu a causa e recorreu para o Supremo Tribunal através do recurso especial número 628-075, que foi julgado agora, semana passada. Qual foi a decisão? A decisão é o seguinte: o estorno proporcional de crédito do ICMS efetuado pelo estado de destino, no caso era São Paulo, no caso era Rio Grande do Sul e outros estados, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo estado de origem sem autorização do CONFAS, não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. Ou seja, se não tivesse a lei complementar número 160, se não tivesse o convênio número 190, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, todos os estados iam mandar estornar as diferenças de entrada lá do crédito de 12% ou de 7%, oriundo de estados com incentivos cujo ICMS recolhido internamente fosse menor. Mas só que tem uma coisa boa para dar uma certa segurança. Eles aplicaram o efeito ex nunc. E nós temos o efeito ex tunc e o efeito ex nunc. O efeito ex tunc é que a decisão retroage ao nascedouro da obrigação. O efeito ex nunc é que só é aplicável a partir da decisão. Ou seja, a partir do momento em que essa decisão, esse acordo for publicado. Então, se não houvesse essa regularização, essa regulamentação dos incentivos fiscais, nós estaríamos agora no Brasil com uma insegurança jurídica muito grande para todo o setor atacadista e distribuidor, com possibilidade de muitas empresas fecharem suas portas. E, por fim, nós temos o seguinte: a proposta é alterar o texto para prorrogar por 10 anos, para equiparar a indústria, nós temos 5 anos, o comércio, falando para o comércio, prorrogar a lei complementar número 160, que nós mostramos por A mais B. E se a lei não for alterada, o CONFAS não pode fazer a prorrogação, não pode alterar, por mais que nós conversemos com o secretário de Fazenda, ele não adianta, porque não tem fundamento legal para que o CONFAS faça a prorrogação dos incentivos fiscais sem a mudança na lei complementar. Então, por 10 anos. E pode uma proposta alternativa. E o fundamento é que tem
nós estamos discutindo a reforma tributária. Se a reforma tributária entrar em vigor antes dos 10 anos, que todos os incentivos parem com a reforma tributária. Mas, se não, que os incentivos fiscais possam caminhar para o comércio equiparado à indústria. É preciso que um deputado ou um senador apresente a proposta. É um projeto de lei complementar. Então, é preciso que um deputado ou um senador apresente essa proposta. Depois de apresentar essa proposta, o projeto de lei recebe um número. Então, cada entidade trabalha seus deputados e seus senadores na sua base para visar a aprovação da alteração da Lei Complementar número 160. Simultaneamente, faz-se o trabalho que já está sendo feito no Rio de Janeiro e em outros estados, Espírito Santo, por exemplo, de convencimento da Secretaria da Fazenda para que ela prepare o seu material. Mas o material tem que esperar. Eu tive o cuidado de olhar as 27 legislações de incentivos fiscais existentes no Brasil e todas ligadas ao comércio atacadista, estão com vigência para terminar no dia 31 de dezembro de 2022. Não tem uma outra proposta nesse sentido, não tem nada nesse sentido lá no portal da transparência ou registrado no CONFAS. Todas, as 27, estão para terminar no dia 31 de dezembro. Aí nós temos um precedente. A Lei Complementar número 170 de 2019, agora no final do ano de dezembro de 2019, ela modificou a Lei Complementar número 160 de 2017 para alterar o vencimento dos incentivos fiscais dos templos e entidades beneficentes, equiparando-se à indústria. Então, os templos e entidades beneficentes estavam só com um ano. Estavam no último localzinho ali embaixo, daquele slide anterior. E passou para 15 anos. Com a Lei Complementar número 170, os templos e entidades beneficentes que têm incentivos fiscais dos estados, da União, do município, vão continuar podendo ter esses incentivos fiscais até 15 anos equiparado à indústria. Mas onde é que estão esses templos e essas entidades fiscais? É porque muitas entidades beneficentes e templos concorrem com as empresas prestadoras de serviço. São aquelas entidades do terceiro setor, que recebem incentivos do governo federal, incentivos do governo estadual, incentivos dos municípios, para aplicar em algumas atividades, muitas vezes empresariais. Você vê o seguinte, você vê algumas entidades ligadas ao movimento dos sem terra, e o movimento do sem teto, dinheiro muito do governo federal, que foi encaminhado para lá para aplicação nesses incentivos. Foi aprovado no final do ano passado, que deveria ter morrido, não vai morrer, porque passou para ter uma vigência de 15 anos. Então, esse é o caminho. Nós, a pedido do Grupo do Nordeste, o Toinho, lá na Bahia, o Roque, o Tois, Pernambuco, o Milton, do Ceará, os presidentes das entidades do Nordeste, nós elaboramos uma minuta de proposta do projeto de lei e a fundamentação, a justificativa. Eu até digo o seguinte, eu recebi alguma mensagem dizendo que poderia aumentar a fundamentação e eu não sou a favor, porque quando você enche demais de informação, quem vai ler não lê. Então, nós temos que colocar coisa sucinta, coisa bem consistente, e com fundamentação e justificativa. A importância do comércio para o abastecimento nacional é claro, então é um fundamento. A existência uma discussão da reforma tributária que pode acabar com o ICMS também está latente e é de conhecimento geral. A necessidade de um incentivo para que os locais mais distantes, que são abastecidos pelo setor atacadista, é necessário que, dentro dessa logística, tenha uma certa proteção. Por que muitos serviços até hoje são mantidos com incentivo do governo, porque a iniciativa privada não atende, só porque não tem retorno? Então, é preciso que haja manutenção desses incentivos fiscais, que muitos estados, principalmente os estados pobres, se não tiver esse incentivo, se não tiver essa atração, com certeza, eles vão ter muita dificuldade no abastecimento. E o custo do Brasil subirá bastante.
São essas as mensagens de hoje. Nós vamos terminar aqui com o... Aliás, vou tirar, passar direto, que eu já sei que não vai dar certo. E assim por diante. Era essa a mensagem, meus presidentes. Obrigado, doutor Damasceno. Quando a gente fez a nossa última reunião na segunda-feira passada, tinha muita coisa andando que aconteceu depois que nós fizemos a reunião. Então, você está falando aí de coisas quentíssimas, coisas que foram aprovadas nesse decorrer dessa semana, e repetindo, né, do interesse de todos nós. Pelo que eu entendi, essa lei que termina 31 de dezembro de 2022 é uma lei complementar e só muda com outra lei, né? Não tem como achar atalhos, nada. Tem que fazer uma mudança de lei votada nas duas câmaras, né? na Câmara e no Senado, para fazer algum tipo de modificação para instituir novamente incentivos fiscais nas regiões onde isso é necessário. É isso mesmo, né? Só não é nessa parte final da sua colocação. É para abrir para o CONFAS a possibilidade de postergar, de prorrogar. E cada unidade, aí onde tem o trabalho de base, como o César já está fazendo lá no Sergipe, no Espírito Santo, já dizendo, desculpa, a Secretaria da Fazenda tem que levar a proposta. Ele já levou a proposta, tem a lei dela, valendo até 2022. Perfeito? Então, com a aprovação da lei complementar, aí cada unidade, aí vem o trabalho das empresas, das entidades de classe, da sua base, para poder levar qual é a lei que nós queremos prorrogar, qual é o dispositivo, qual é o incentivo fiscal que nós queremos prorrogar. Então, isso é levado para o CONFAS, para ver essa prorrogação, ou seja, uma modificação lá no convênio número 190, incorporando essas alterações. Mas a alteração inicial, para que o convênio 190 possa ser alterado, é necessário que haja alteração na lei básica, que é a lei complementar número 160. Esse é o meu entendimento. A palavra está aberta aí para todos os participantes, para a gente debater com o Damasceno aí as dúvidas. Por favor, fiquem à vontade, senhores. Nós temos aí também o doutor Fernando, que pode nos auxiliar nesse debate. Nós temos diversos aí que pode também corroborar ou criticar, obviamente, né? Doutor Damasceno, então, pelo que eu entendi, né, queria até ver se é isso mesmo, nenhum estado ainda pediu para prorrogar desse setor nosso. É isso mesmo? Pode até ter pedido, mas ainda não tem o local para depositar o pedido de prorrogação, uma vez que a lei só permite até 31 de dezembro de 2022. Né? Mas hoje as normas vigentes nas 27 unidades da federação estão lá bem escritas, final, 31 de dezembro de 2022. Todas elas estão no CONFAS. Se você entrar no CONFAS, vai olhar estado por estado, tem a legislação, muito grande a documentação, está lá. Eu tive o cuidado de olhar os nossos que estão mais presentes, temos cuidado de olhar São Paulo, olhar Pernambuco, olhar o Rio, olhar o Espírito Santo, olhar o Ceará, todos estão com prazo de validade até 31 de dezembro de 2022. Eu conversando aqui, tentando, depois daquelas conversas nossas, eu tive uma reunião na Fazenda, aí eu joguei aquela conversa mole e eles falaram, mas se acabar de todo mundo, acaba, é melhor acabar que acabe igual para todo mundo. Eu não senti muito interesse nem preocupação do meu estado com isso, não. Razão porque, Cristiano, não pode ser unanimidade, viu, Cristiano? Se deixar para unanimidade, não passa. Então, é preciso que os estados que têm interesse, digamos, onde a minoria até prevaleça, porque um terço é minoria, né? Então, até prevaleça para isso, porque muitos estados querem e outros não querem. Até porque o César, como comentou aquilo, César está aí, ô poderoso, você está aí na reunião, César, do CICAD? Estou vendo, vendo o sorriso dele. Aliás, ó, César, você está vendo meu cabelo? O Gilete chegou aqui também agora. E o César até comentou, né? E eu fui pesquisar, joguei aquela conversa mole depois daquela reunião da semana de segunda passada. Eu acho que não. O pessoal nosso aqui, eles não querem. Para eles, mas se acabar, acaba de todo mundo, é melhor assim. Foi a resposta que eu ouvi.
É só a que um conversa que a gente Cristina, ouve também em aqui cada estado. dos Pois não, secretários Torres? locais. É o que a gente ouve aqui dos secretários também aqui. Vai acabar para todo mundo, vai ficar todo mundo igual, né? Eu acho que vai ser realmente bem difícil os secretários de Fazenda nacionais concordar em prorrogar por mais de 10 anos, porque, na realidade, eles vão ter um ganho, né, com o término do benefício. Quem vai perder somos nós. Você vai ter que pagar, a princípio, na cabeça deles, mais ICMS, né? Porque essa é a situação. E pelo que eu entendi que você falou aí, na realidade, a gente teria que ter um deputado, um senador, ou um próprio deputado, né, como nós temos o Efraim, para apresentar uma proposta lá na Câmara, né, com uma modificação da LC 190 ou 160? A 160. 160, então. Aí nós temos que trabalhar em cima disso daí, talvez que com essa modificação, né, e modificando os prazos, eu acho que seria muito interessante. Que aí eu acho que não teria, talvez, uma pressão dos estados para não prorrogar. Né? Só lembrando aqui o seguinte, o trabalho de base que está sendo feito junto a cada Secretaria de Fazenda é importante, porque vai ter um certo momento que nós vamos precisar trabalhar junto deles. Acontece que o argumento de que, Cristiano, de que os estados vão receber mais ICMS, de que eles não têm interesse, isso não é muita verdade. Uma vez que, tendo o princípio da não cumulatividade, quando você paga menos aqui, a ponta paga mais um pouco. Então, é só a escala de levar até lá. O princípio da não cumulatividade é exatamente isso. O Estado não perde nada. O Estado não perde nada. Então, esse argumento tem que estar na ponta da língua de quem vai negociar. Que mostrar números de que não há esse prejuízo. Doutor e professor, tributação. É isso aí, doutor. Você precisa nos orientar aí para a gente começar a se mexer. Temos que se mexer. Precisamos dar seu apoio e sua orientação, professor. Essa orientação ela é necessária. Porque o primeiro ato. O que a gente ouve é isso. É a lei. Né? A primeira energia é a lei. A lei, né? Estando com a lei aprovada, aí sim nós podemos reunir para dizer, agora vamos caminhar por aqui. Cada um trabalha isso dessa forma e assim é o caminho. Mas primeiro nós vamos ter, não precisa nem ter a lei ainda, nós precisamos ter o número do projeto de lei no Congresso Nacional para poder se trabalhar. Né? Então são coisas que são feitas por etapas. Exato. Só que tem um detalhe. Desculpa até a curiosidade, mas esse projeto de lei, quem vai fazer? Tem que pedir algum deputado federal, pedir lá, se reunir todo mundo, ir nos deputados federais e já comentar isso, porque um ano voa, né, gente? A pandemia chegou, 2020 já está acabando. E aí a gente tem que começar a acelerar 2021, né? E teve 2020? Nós vamos dar mastigado só para ele deglutir. Esse projeto de lei eu já elaborei, já fiz a fundamentação, fiz todo o histórico, está pronto a ser entregue. Basta agora nós escolhermos o deputado. Em alguma oportunidade, o Toinho estava até conversando com o presidente da Associação da Paraíba, que a Paraíba hoje está praticamente mandando no Brasil, né? Nós temos o Rogério Marinho, nós temos o relator da reforma tributária e nós temos o presidente da frente parlamentar, não é isso, Toinho? Frente parlamentar, nós temos o Efraim. Sim. E temos o Efraim, que é do DEM. Quando eu falei de seria importante nós entregasse a um deputado muito próximo do Rodrigo Maia. Né? Não é obrigado ele assinar, mas que. Então, do DEM. Então, o Efraim, que já está muito próximo, seria do DEM. Então, poderia o importante ser encaminhado para o Efraim. Nós não precisamos que as entidades assinem isso agora, não, em nome das entidades. Tá? Não precisa que ninguém assine. Basta entregar para ele lá, para ele apresentar, porque ele vai apresentar como se fosse de autoria dele. Exemplo, o Baleia Rossi não apresentou a PEC 45 como se fosse de autoria dele? É desse jeito. O Senado não apresentou a PEC 110 como se fosse de autoria dos senadores? E nós sabemos que quem elaborou não foram eles. Então, é dessa mesma forma, arranjar um deputado que pode ser próximo do Executivo, mas o importante é que seja próximo do Congresso. E quem está no Congresso hoje? Quem está no Congresso hoje é o DEM, né? Na Câmara Federal e no Senado Federal. E nós temos na Paraíba, aqui bem pertinho, um
um deputado com livre trânsito, né? Livre trânsito, tanto do setor atacadista, que ele já tem comparecido bastante à ABAD, a eventos das entidades, como ele tem muita proximidade com a Associação da Paraíba. Então, esse documento já foi elaborado a pedido do Nordeste, o Nordeste que tomou a frente disso aí, o documento já foi elaborado, está entregue ao Nordeste, mas serve para o Brasil todo. Como o Sandoval disse, não, é um estado X. O pedido ele é para todo o Brasil. Vai aderir a ele quem precisar, né? Quem tiver força, quem quiser. Mas o pedido, nós não podemos pedir uma lei para o estado X diferente do outro. Só que tem um detalhe, cada estado é onde está. O tamanho do Brasil justifica as desigualdades. E as desigualdades precisam ser supridas exatamente por uma norma específica em cada lugar. A razão é porque a cesta básica brasileira é uma em São Paulo, é outra no Rio Grande do Sul, é outra no Paraná, é outra no Ceará, é outra. Então, a cesta básica, para incentivo fiscal do ICMS, ela varia de estado para estado. Porque você vê o seguinte, você vai aí, eu vou dar um exemplo, você vai aí na rua Santa Ifigênia, em São Paulo, aí tem uns vendedores lá de relógio. Ele tem uma mala aberta. O relógio que está na tampa da mala é igualzinho que está dentro da mala. Dentro da mala não vale nada, o da tampa é mais caro, porque tem miolo. É mais ou menos assim, a coisa que acontece com a cesta básica e com a economia brasileira. Um estado tem uma necessidade X que o outro não tem. Um gosta de um produto que o outro não gosta. E assim por diante. Um tipo de arroz, de um canto é vendido, do outro local não é. Então, a razão do tamanho que é o Brasil, esse Brasil continental, é que nós temos justificativa demais para dizer aqui é bom, é isso. Aqui é bom, é aquilo, e assim por diante. Então, não é dizer assim, não acabou para todo mundo, vai dar certo para todo mundo. Não. Muitos estados vão sofrer muito com a perda do incentivo fiscal. Mais ainda, nas duas propostas de reforma, a 45 e a 110, tem a previsão da criação do fundo de compensação para isso. Para os estados que não perderem alguma receita do ICMS. Ok? Doutor Damasceno, Pois não, doutor Fernando. Inicialmente, os cumprimentos pela brilhante palestra e aula que o senhor deu para todos nós. Se me permite, eu gostaria só de fazer uma consideração pela minha experiência, né? Porque a guerra tributária em relação ao comércio, né? Eu vejo assim como uma questão mais matemática, né? Quais são as unidades que promoveram esse tipo de guerra fiscal? São os estados do Centro-Oeste, Norte, Nordeste, né? São aqueles estados assim, entre aspas, né? Mais pobres, né? Que então deu benefício para o setor de comércio para atrair empreendimentos, né? Principalmente centros de distribuição. Então, nessa proposta de alteração da Lei Complementar 160, né, eu acho assim bastante conveniente, né, fazer as tratativas direto com esses estados que efetivamente consideram esses benefícios, né, e têm interesse em manter esses investimentos realizados, né, por mais 10 anos ou até que venha a reforma tributária, né. São Paulo, por exemplo, até onde a gente sabe, sempre foi contra, né? Porque não precisava de dar incentivo para atrair esse tipo de investimento. Então, só essa consideração. Mas São Paulo tem a primavera tributária, que em 2004 foi implementada pelo Geraldo Alckmin, que ainda hoje está em vigor, e foi nesse sentido também. Agora mesmo, com essas decisões do Supremo, por exemplo, a antecipação de imposto que São Paulo adotou, o Supremo derrubou agora, semana passada também, derrubou do Rio Grande do Sul, todos os incentivos, todas as cobranças antecipadas de ICMS, que é uma forma também deles quererem receber antecipadamente, foram derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal, as que elas não são ST. Então, os estados que estão fazendo antecipação de ICMS através de decreto, que era a maioria, tudo isso foi julgado inconstitucional semana passada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas os cases é de São Paulo e do Rio Grande do Sul, né? Tem um caso do Ceará, mas já tinha sido, a ação de 2008, inclusive iniciou no meu escritório, e foi julgada também agora. Mas aí, só uma pergunta, aí fazendo por lei pode. Se o Estado fizer
O famoso DIFAL, né? Vamos falar a verdade. O famoso DIFAL, não é Antecipação da DIFAL, exatamente. Isso, o famoso DIFAL. Mas pode ser feito por lei, que é o que eu ando pleiteando no meu estado, ser feito por lei, né? Por lei complementar. Pode. Tem que ser lei complementar estadual. Ok, muito obrigado, professor. Pois bem. Então, doutor Fernando, eu vejo o seguinte, você tem razão e eu concordo plenamente. Nós temos que manter a base, é sempre fustigada, mas se nós não tivermos no Congresso uma aprovação, não adianta fustigar a base. Sim, sem dúvida. E eu acredito que para chegar na Lei Complementar 160, isso foi um parto, né? E principalmente os estados mais desenvolvidos é que queria o encerramento dessa guerra fiscal, né? E a gente sabe que teve várias questões, né, que travou, né, esse acordo aí, que seria essa convalidação dos benefícios fiscais, que é a Lei Complementar 160, né, que hoje, graças a Deus, essas questões estão ultrapassadas, né? E eu acredito que essa prorrogação, né, não vai ser uma tarefa muito fácil, né? Na medida em que foi difícil chegar na Lei Complementar 160, a flexibilização, por mais legítimo que seja, né, em algum dos segmentos que aí seria do comércio, né? Então, eu acredito que é uma tarefa árdua e para isso nós estamos aí, né, doutor Damasceno? E é a minha percepção, né, que tem, então, essas unidades, digamos assim, e matematicamente são maioria. Se a gente pegar Norte, Nordeste, Centro-Oeste, né? É o caso, por exemplo, da imunidade da energia elétrica, por exemplo, né? Então, o Paraná foi o grande perdedor, né? Nós temos aqui a usina de Itaipu, né? Mas é uma coisa que a gente tentou reverter, mas nós sabíamos, né, que não íamos conseguir, porque as unidades consumidoras então são maiores do que as produtoras, né? E no caso da guerra fiscal, do comércio, né, eu vejo assim, eu enxergo assim essa questão matemática, e eu acho que nesse ponto aí os estados, né, que mais se beneficiaram com esse tipo de guerra, né, comercial está em maioria. Lá no Congresso. Nós temos a nosso favor essa questão da tramitação da reforma tributária. Então, nós estamos pedindo só para termos segurança e não mudanças radicais nesse momento em que se discute a reforma. Então, nós temos já uma luz no fim do túnel que não pode ser a luz, vamos dizer, ou o fechamento da luz, porque vem a reforma tributária aí. Então, o argumento que eu disse é alternativo, né? Equiparar a indústria ou manter até entrar em vigor a modificação inserida. A pandemia também tem o aspecto positivo de nos ajudar, né? Isso. Então, tem tudo isso, argumentos. Cabe a nós, os técnicos, arranjarmos, né? Sim, porque o trabalho conjunto, a experiência do pessoal do comércio, a experiência dos executivos das entidades e a experiência dos técnicos que assessoram, eu acho que nós podemos dar uma boa caminhada nisso. Eu só ficaria triste se ninguém fizesse nada. Realmente, aí não vai acontecer nada. É verdade. É isso mesmo. Acho que eu já falei demais. Mais alguma coisa? Bom, Damasceno, quais seriam os próximos passos agora para a gente? Já que ninguém falou mais nada, a gente teria que tentar ver quais seriam os novos passos. Né? Nós estamos aqui praticamente com o Brasil inteiro, né? Isso. Eu acho que a união faz a força e nós temos que pensar como andar daqui para frente. Né? E ser rápido, porque final do ano está aí, né? É verdade. 2020 não aconteceu até agora, né? Essa é a realidade. O próximo passo, não tem dúvida, é um deputado que assine nosso projeto. Aí, o projeto está na mão do Toninho, lá da ASDAB. Ele vai apresentar para a gente na quinta-feira, não é isso? Vai apresentar na quinta-feira, exatamente. Exato.
Então, quando for quinta-feira, eu estou convidado a participar. Quinta-feira a gente define o texto final e já toma providência, porque se por acaso houver algum empecilho na entrega na Paraíba, eu assumo o compromisso aqui no Ceará, tem gente muito próxima da gente que pode fazer isso para todos nós. Então, nesses estados menores, a proximidade com o político é muito mais fácil, não é? Exatamente. Então, nós temos essa condição de fazer isso se por acaso não for feita lá na Bahia, Paraíba. O Banducci lá na Paraíba, eu acho que ele pode ajudar bastante com o Efraim, né? Desculpa até me meter na conversa de vocês, presidente. Conversa de vocês não, nossa conversa. Poxa, não seria interessante também que vocês, líderes de região, porque tem os líderes de região e os presidentes que quiser participar, se fizesse até uma outra reunião para estar apresentando, né? Porque talvez seria muito bonito o Brasil todo estar junto, né? Sei lá, desculpa, né? Não só, apesar da força, que eu respeito muito, que eu amo lá, essas cidades maravilhosas do Norte e do Nordeste, sou apaixonada, carioca, né? Mas amo também lá. Eu acho que, como a gente vai até usar também, né? São deputados ligados à nossa mamãe, eu acho que a gente devia ir, além de o senhor estar conversando com a região Norte e Nordeste, eu sou a pobre do Sudeste, temos o seu PENAC aqui do Sul, nós somos pobrezinhos, irmão pobre, Centro-Oeste, mas eu acho que valeria a pena uma conversa total aí de todos os presidentes, né? Então, Quer trocar? Humildemente. Não, vocês não vem com essa, não. Olha, sinceramente, nós temos que tirar o Tem que ser o Brasil todo, Cristina. Tem que ser o Brasil todo. Então, veja bem, nós trouxemos para o fórum hoje, e esse fórum é brasileiro, não é? Então, é fórum interestadual. Ele não é do Nordeste, ele não é de São Paulo, ele é do Brasil. O projeto está lá mais avançado porque nasceu numa ideia de uma palestra que eu fiz lá, em Salvador, que era do encontro do Nordeste. Por esse motivo, ficou o Nordeste como patrono da ideia. Mas isso foi o ano passado. Então, nós fizemos ali o dever de casa e a pandemia veio e emperrou um pouquinho. Razão porque... Parabéns, hein? Parabéns, viu como vocês estão bem mais adiantados? Vocês são danados, rapaz. É um povo arretado, por isso que eu admiro. Sem o pão de queijo de Minas, sem como é aquela peixada? Como é a peixada do Espírito Santo, o nome dela? A muqueca mais famosa. Aliás, muqueca é no Espírito Santo. Os outros cantos não é muqueca, né, César? Deixa eu só ajudar. Opa! O que eu penso com isso tudo? Opa! Pode falar, Joilson. Então, o que eu penso com isso tudo aí? Eu acho que isso aí é uma briga dos atacadistas e distribuidores do Brasil todo. Isso. Eu acho que isso aí é uma coisa que nós temos que se unir, que seja através das regiões ou através da BAD, nós temos que se reunir e fazer um enfrentamento sobre isso de um modo que os políticos, todos eles entendem que nós estamos incomodados com esse modelo e que a gente quer mudar, quer que todo mundo... Vamos trabalhar na igualdade, né? Todo mundo com o mesmo direito e cada um busca o seu. Isso. Depois, cada estado vai atrás do seu. Que todos eles mesmo patamar. Eu acho que é isso que a gente tem que discutir. Ter igualdade a todos e no final, depois, cada um vai atrás do seu estado e vai brigar com o seu estado e vai brigar com a sua classe política do seu estado e vamos que vamos. Né? Mas eu acho que a preparação de cima para baixo, e aí eu acho que isso aí que vai dar o tom dessa discussão nossa toda aqui hoje. Tudo bem. Paulo? Eu falo pela DAPA aqui do Pará, Associação dos Distribuidores do Estado do Pará. Muito bem. Seja bem-vindo. Eu acredito numa ilha, uma ilha sem incentivos fiscais para o setor atacadista. Surgiu agora uma cópia-cola do Tocantins, mas ainda de forma muito incipiente, com uma limitação de utilização. Nós tínhamos alguns incentivos
que o atual governador acabou antecipando o seu fim, antecipou a finalização dele, mas hoje a gente vive no Brasil numa ilha, concorrendo com os outros estados com incentivos fiscais, e nós, infelizmente, internamente, a gente não dispõe hoje. Tem alguma coisa que surgiu agora, recentemente, mas ainda não muito claro, com muitos pontos de interrogação ainda, mas a gente vive realmente numa ilha concorrendo de forma, vamos dizer assim, e aí, por culpa, eu acredito, do nosso próprio governo, né, de não pensar na economia local, mas a gente vive concorrendo com bastante incentivos que vêm de fora e que acabam, vamos dizer assim, internamente sendo bem competitivos, né, com a gente. Né? Então, dentro desse emaranhado todo, talvez seja por uma falta de força política nossa, alguma coisa nesse sentido, mas hoje a gente vive nessa ilha. Né? Então, essa é a nossa realidade aqui do estado do Pará. E precisa de apoio, que é muito grande, não é, Paulo? Sem incentivos fiscais e concorrendo com os incentivos fiscais que vêm de todo o Brasil, que vêm vender no Pará. Essa é a nossa realidade. Muito bem, mais alguém? Vou botar um molhozinho aí, uma pimenta nesse molho. São Paulo, acho que todo mundo sabe, né? Sempre foi um filezão suculento para todo mundo. E isso aí tudo começou por conta das diferenças de alíquotas interestaduais. A gente não vive o melhor dos mundos aqui, não vive, mas a partir da primavera tributária, empresas conseguem sobreviver aqui em São Paulo. E se é fato que vai acontecer dia 31 de dezembro de 2022, que cessam todos os benefícios, a gente também perde a primavera tributária, portanto, vai virar o samba do crioulo doido de volta. Então, eu quero ficar solidário a todos, né, no que a maioria, o doutor Damasceno instruía, levar, eu quero ficar solidário, eu quero ver se o que pode ser bem feito, como conduzir isso para que, se não tivermos uma reforma tributária até então, como é que fica para cada um de nós? Eu falo, São Paulo ainda continua sendo, vamos dizer, muito suculento para muita gente, né, que paga menos imposto para poder vender aqui e compra daqui, porque aqui é a grande indústria. 70% do que nós trabalhamos é produzido aqui. Mas é o menos ruim dos períodos que São Paulo vive com relação a vamos chamar essas traquinagens tributárias todas. Repetindo, se em dezembro de 22 termina tudo, termina também a primavera, que foi uma coisa boa que foi instituída aqui em São Paulo, e foi também a substituição tributária, com pagamento de diferença na entrada, ajudou as empresas daqui a permanecerem vivas. Outra vez, eu fico solidário a todos, vamos conversar, vamos avaliar, não tem que um vai ganhar menos ou mais, eu quero saber, eu quero estar junto e vamos juntos. São Paulo está solidário com todos aí. Muito bem. Então, um argumento também muito forte, Sandoval, nesse sentido, é que o convênio, quando começaram a surgir esses convênios de incentivo, havia um compromisso muito próximo das entidades representativas dos setores com a Secretaria da Fazenda. Inclusive, alguns se conseguiu até o monitoramento da entidade e a assinatura de um termo de compromisso. Então, a promoção desse incentivo fiscal é uma forma de controle da arrecadação e do combate à sonegação, porque as empresas que se beneficiam assumem o compromisso de não fazer traquinagem, como você diz, né? Então, é uma forma, é mais um argumento favorável à regulamentação individualizada através dos incentivos, através desses convênios de incentivo, ou termos de parceria, né, assinados entre si. Então, tudo isso tem uma razão de ser. E nada é dado de graça do Estado para o contribuinte, tudo tem contrapartida. Aumento de arrecadação, aumento de formalização de emprego. É tanto que aqui no Ceará tem um dispositivo que veda o incentivo fiscal para quem não tiver estabelecimento físico no Estado para gerar emprego. Então, visando gerar emprego, né? Então, tem diversas coisas que pode se oferecer em contrapartida na hora da negociação.
tem que estar com essa mala cheia de contraproposta, de contrapartida na mão na hora de negociar. Certo? Alguém mais? Se não temos mais nada... Nossa, Naval, acho que... então... Cristina está falando, mas não ligou o microfone. Ô Cezinha, fala aí que eu gosto também de ouvir o Cezinha, meu vizinho. Nada a falar? Cezinha hoje não quer falar. Cezinha está calado hoje. Cezinha, semana passada, explicou, o Espírito Santo está se mexendo. Muito bom. Cezinha tem experiência. Ele não quer entregar o ouro ao bandido. Não, ele é amigo. Não, ele é amigo. Não, ele eu sei disso. Só tem um comentário sobre isso. Muqueca é capixaba, o resto é peixada. Tá bom. Vou experimentar essa muqueca. Eu dou o maior elogio a ele e o resto é fechada. Sentiu, né, gente? E a muqueca capixaba? Né? Vocês entenderam, né? Eu, José e o João já entendemos a história dele, né, crianças? Olha lá, os meninos rindo, ó. O resto é fechado. Ai, meu Deus do céu, e nós somos os peixes, meu Deus. Só espero que não seja roubá-lo, né? Muito bem. Eu acho que por hoje a gente pode parar por aqui. E segunda-feira nós vamos analisar o avanço disso tudo e será, digamos, a data final para a tomada da medida de impulso. Hoje seria o start do projeto. Se não for tomada até lá, nós arranjamos um caminho para que isso tenha início. É o jeito, porque se ficar esperando e postergando, vai chegar o fim de 22 e ninguém andou nada. Então, já que houve o caminhar até aqui, eu acho que nós devemos avançar. No momento em que tiver o número do projeto, nós temos serviço para todos nós em todas as bases, todas as entidades, todos. E aí sim, nós temos que trabalhar coesamente. Vamos alinhar. Então, no Espírito Santo façamos assim, no Sergipe façamos assim, no Ceará façamos assim e assim por diante. Os nomes, vamos ver que nome nós podemos conversar para poder haver essa impulsão. Acho que através desse fórum nós podemos coordenar esse trabalho e fazer isso avançar. Perfeito? Eu acho que a colocação do meu presidente, seu Joilson, foi muito bem. boa. A briga é nossa, de todo mundo agora. Internamente, cada um faz o seu dever de casa, mas nacionalmente a briga são de todos nós. E nós vamos estar juntos, que a gente adora, né, desafios. A vida é cheia de desafios. Se não tiver, não tem graça. Então vamos trabalhar. Professor, estou no teu pé agora, professor! Tu imagina advogado quase não gosta de briga, né? Não, doutor Fernando. Foi muito bem, meu presidente. Vamos encerrar. Alguma mensagem mais? Não só agradecer a oportunidade, né, de participar aí com os senhores, né, e esse aprendizado aí, né? Aprendizado não, doutor Fernando. Doutor Fernando, foi uma honra ter o senhor presente aqui conosco. O senhor também é um grande... contribui bastante com as suas informações. Estejam conosco, é um prazer, segunda-feira, nesse mesmo bate-canal que nem as crianças falam. É isso. Obrigado. É isso, Cristina. Eu agradeço a presença de todos, agradeço mesmo, e convido para segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse bate-canal, né, Cristina? E a gente conversar um pouco mais e ver o que evoluiu. Acho que o pessoal do Nordeste tem uma reunião na quinta que deve progredir um pouco, né? E clarear um pouco os caminhos. E aí, segunda-feira, a gente senta aqui outra vez e vamos conversar mais. Isso é muito importante para todos nós. Um abraço a todos. Muito obrigado, doutor. Só para registrar, nós tivemos mais de 50 participantes no nosso encontro de hoje, do norte ao sul. Do Oiapoque ao Chuí, né? O Chuí. Um beijo aos poderosos e poderosas. Até segunda, se Deus quiser e Deus quer. Um beijo. Muito bem. Um abraço a todos. Boa tarde a todos. Obrigado aí. E boa semana. Boa semana aí. Um abraço a todos. Um abraço. Até.